have a gift for you. When I was a child, I had a map like this. Every night I would close my eyes, imagining myself in a carriage, passing all the busy people. I think of nothing but you. I'm married. Madame Bovary, just as everyone said, simply beautiful. You really mustn't worry about credit. I can give you some if need be. Madame Bovary, I suppose. You are blessed, my dear doctor. One's duty is to feel what is great, to cherish the beautiful, not accept the conventions of society. Each moment you do not possess what you love is a moment not spent in love. And a heart without love is a heart without a voice. Sentiram aí a tensão? Pois é, essas são imagens de um filme que foi adaptado, né, de uma das maiores obras da literatura ocidental, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Você deve estar se perguntando o que essas imagens, o que essa obra tem a ver com a nossa aula de hoje. Tudo! Madame Bovary, de Gustave Flaubert, foi a obra que inaugurou o realismo. Muito bom dia, alunos e alunas do CPC, porque aqui no CPC você se garante. Então, pessoal, vamos lá, vamos pegar aí o nosso famoso bloco de anotações, vamos pegar a nossa canetinha, se possível, o seu café, mas antes disso, nós vamos ter o quê? O nosso bom dia, certo? Semanal. Vamos lá. Bom dia a todos, que a paz esteja com vocês, assim que seja, se Deus quiser, e Ele quer mesmo. E é isso aí. E olha só, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero falar para vocês que essa aula aqui, que vai falar sobre o realismo, como você já viu logo no início aí da nossa vinheta, ela é uma aula dividida o quê? Em 3 partes. Hoje, particularmente, nós vamos falar sobre a parte introdutória desse realismo. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre o naturalismo e a importância das obras do naturalismo, como, por exemplo, o Cortiço, do Aloysio Azevedo, e o Ateneu, do Raul Pompeia. A terceira e última parte é para falar dele, né? O maior escritor da nossa literatura, o escritor Machado de Assis. Então, você, aluno do CPC, já sabe que essa aula ela vai ser dividida em 3 partes, tá certo? E antes de iniciarmos essa aula de fato, vamos para o que foi que rolou na aula da semana passada. Nos episódios anteriores. E para você que acompanhou a aula da segunda-feira passada sobre a prosa romântica, está com um pouco de dúvida, ou você que não assistiu essa aula está pegando o bonde andando, vejamos as super dicas. A primeira, a prosa romântica, ela acontece em que ano? 1844, com o romance A Moreninha. Vale lembrar que houve uma tentativa no Brasil de inaugurar essa prosa no ano de 1843, com O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Aqui nós vamos ver a chegada do romance de folhetim. Epa, o que é o romance de folhetim? Romance de folhetim é um romance que veio da França e era apresentado periodicamente em jornais, tal qual a novela ou seriado que você assiste e acompanha toda semana ou diariamente. Vejamos também que um dos grandes destaques da prosa romântica é o escritor José de Alencar, um dos maiores escritores da prosa no Brasil no século XIX. O José de Alencar ele chega com seu projeto nacionalista e a sua obra ela é dividida em 4 fases: a fase indianista, a fase urbana, a fase histórica e a fase indianista. Vamos lembrar que as 3 grandes obras do José de Alencar é o Guarani, a sua obra popular datada de 1857. Você tem ainda, né, a sua obra-prima indianista, de 1865, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, o anagrama da palavra América, a nova civilização, não é isso? E você tem também o que? A obra-prima urbana, é um romance que traz como tema o que? O casamento por interesse, datado de 1875, que seria a despedida do José de Alencar, o último romance do José de Alencar, Senhora, 1875, sua obra-prima. E há ainda também o que?
o romance de transição, Memória de um Sargento de Milícias, que é um romance com característica, com uma narrativa de humor, né, pitadas, na verdade, de anedotas, trazendo personagens pícaros, trazendo personagens amorais. E você tem o que? Um personagem, o que? Um malandro. Leonardinho Pataca é o nosso primeiro personagem malandro dentro da nossa literatura brasileira. E aí, galera, fica a dica. Então, pessoal, depois de analisarmos, né, o que rolou na semana passada, vejamos o que tem pra gente hoje. Olha só, aqui você tem uma imagem, né, uma imagem interessantíssima, certo? De mulheres na lavoura, mulheres na labuta, né, no campo. E aqui você tem a palavra realismo. Nós já vamos iniciar dizendo que quando uma escola começa, ela já começa o quê? Ela já começa criticando a escola anterior. No caso, por exemplo, você tem o romantismo. Veja só como as oposições, elas são bem interessantes, bem nítidas. De um lado, o romantismo, idealizações amorosas, apoteose do sentimento, e de um outro lado você tem o quê? Você tem o baque, tem um mergulho, na verdade, na verossimilhança, na descrição, no fato. O artista, agora, o artista que vai surgir em meados do século XIX, ele se baseia na experiência e ele se baseia primordialmente em quê? Nos fatos. O que importa para esse escritor agora é o que? A busca da verdade, a busca da verossimilhança. Ele trata o objeto de arte, seja ele na pintura, seja ele na literatura, ele vai tratar sempre como o quê? Como uma tese. Ele quer tratar com uma tese e ele quer descrever essa tese e ele quer justamente te mostrar isso, te mostrar os fatos em si. Isso é uma das principais, né, ou primeiras diferenças que você vai encontrar entre uma escola e outra. Eu preparei aqui um mosaico para vocês que nós vamos ver o que? Essas diferenças. E são diferenças realmente nítidas, porque o escritor ele já entra justamente contra-atacando a escola romântica. E você tem aí a imagem de um grande pintor do realismo, que é o Gustave Courbet. Gustave Courbet, que é justamente aquele artista que vai iniciar o realismo, porque pouca gente sabe, mas nós vamos falar para vocês, porque a gente não vai guardar segredo, não é isso? Então, onde foi que o realismo se iniciou? Primeiramente na pintura. É claro que ele vai ter uma grande expressão na literatura, mas primordialmente ele começa justamente aonde? Na pintura, com esse rapaz mesmo, o Gustave Courbet. Vamos lá para, né, o contexto histórico até chegarmos no Courbet. Vejamos, por que o homem que outrora era romântico, que outrora patrocinava os sonhos, os devaneios de uma burguesia, agora vai atacar a mesma? O que será que ocorreu? E para entender isso direitinho, você tem o que? O seu contexto histórico. E olha só, você tem primordialmente aqui a segunda revolução industrial, que vai ocorrer 100 anos após a primeira, lá do século XVIII. Se a primeira foi uma troca, né, da mão braçal pela máquina, possibilitando aí o surgimento de uma burguesia crescente, o surgimento de cidades, né, ali o afloramento do capitalismo, você tem o quê? Você tem um avanço da tecnologia e da ciência. Se perguntarem para o aluno CPC qual o grande momento da tecnologia, você vai dizer que o grande momento da tecnologia, das descobertas, foi justamente o século XIX, gente. O século XIX fez surgir o quê? Fez surgir o trem, fez surgir justamente as metrópoles, os arranha-céus, as cidades, né, com seus prédios, fez surgir o correio e telégrafo, fez surgir o cinematógrafo, né, os irmãos Lumière na França, ali por volta do ano de 1895. Os irmãos Lumière até achavam que estavam fazendo o quê? Que estavam fazendo, criando a fotografia em movimento, quando na verdade eles já estavam dando vida ao quê? À sétima arte, ao cinema. Você não tem só o cinematógrafo, você tem também o fonógrafo, né? O som, a vitrola, como você tem também o telefone. Existe um episódio muito interessante em Downton Abbey,
né, uma minissérie inglesa, que no primeiro episódio, né, os serviçais da casa, eles não sabem, na verdade, lidar com essa tecnologia, não sabem lidar com essa parafernália. Você tem a luz elétrica, você tem justamente a descoberta e a valorização da ciência. Aí eu pergunto para vocês, quem vai usufruir desses privilégios? A classe burguesa ou a classe proletariada? A classe burguesa. Nós já sabemos. Você tem o seu celularzinho aí de ponta e você sabe que o celular de ponta ele só chega para uma classe abastada. Ele só chega realmente para quem tem um poder aquisitivo maior. Então, certo? A Revolução Industrial, ela patrocina, né, essa tecnologia, esse avanço da tecnologia e da ciência, mas só a classe burguesa vai usufruir desses privilégios. Pelo contrário, uma nova classe que surge no século XIX, o proletariado, ele trabalha, ele vai trabalhar, ele vai ter horas e horas, né, de trabalho extra sem remuneração, mas não vai usufruir do privilégio de ter a luz elétrica na sua casa. Não tem o dinheiro para poder ver justamente o trem chegando à estação, que foi uma das primeiras imagens dos irmãos Lumière. E tudo isso vai o quê? Gerar uma revolta. A gente vai justamente ali para a França, né? Onde você também vê aí o início dessa estruturação, como ele diz aí, do capitalismo, e você vê que, por exemplo, no ano de 1870, depois de uma grande guerra, de um grande conflito da França com a Prússia, né? E a França derrotada de uma forma vergonhosa, nós vamos ver também uma outra grande revolução surgindo. Ela surge ali por volta, olha aí, ó, por volta, né, do dia 18 de março de 1871, e ela culmina até o dia 28 de maio, né, do mesmo ano, né, foram quase 3 meses, que foi a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris? Foi a tentativa da classe proletariada tirar do poder a classe burguesa. Essa tentativa, você já sabe, ela durou, né, apenas, né, pouco mais de 2 meses, certo? Mas foi uma tentativa sangrenta, né? Houve aí uma semana de chacina, né? Eles enviaram 100 mil soldados, morreram 20 mil pessoas na Comuna de Paris. Você está vendo ali em cima de onde eu estou o livro Geminal, do Émile Zola, que retrata um pouco esse conflito das classes sociais, da classe proletariada com a classe abastada, com a classe burguesa, e foi uma matança geral, 20 mil pessoas e 40 mil pessoas presas. Você sabe que no final a corda só arrebenta para o lado do mais fraco e que a burguesia está aí até os dias de hoje. Então vamos lembrar da Comuna de Paris. A Comuna de Paris, ela vai ser a primeira grande revolução aí popular do século XIX. Vamos passar. E aí voltemos para o Colbert. Então, o que nós falamos na primeira sequência? Que o realismo, ele não se inicia de fato ali na literatura. Ele vai se iniciar justamente na pintura. E é o Gustave Colbert. Quais são as duas obras, as duas pinturas do Colbert que vão ali alicerçar essa onda realista? Aí você tem justamente o quê? Você tem o Enterro de Ornans, e a outra tela é simplesmente a tela, o Ateliê do Artista. Em O Ateliê do Artista você vê ali, né, para os padrões da época, né, uma mulher seminua, e que para, né, uma burguesia tradicional, aquilo foi, né, incabível. E então, o que o Colbert queria? O Colbert queria expor as suas telas justamente aonde? Na Exposição Universal de Paris. Mas essas duas telas, né, o Enterro de Ornans e o Ateliê do Artista, foram telas repudiadas. Não é que a Exposição Nacional não aceitasse, aceitou muitas das telas, mas só essas duas não foram. Ele ficou muito chateado, certo? E foi o que ele fez? Ele montou uma barracazinha para ele, colocou as suas 41 telas e ele colocou o nome da sua exposição de O Realismo. Isso era o ano de 1855 para o ano de 1856. Mais tarde, o próprio Colbert iria dizer que o Enterro de Ornans seria o enterro do realismo. E aí, de fato, nós já entendemos que o realismo começa com esse cara aí,
né, que mandava muito bem nas suas telas, traçando um detalhe curioso em relação ao cotidiano, ao lado prosaico. O que quer dizer? O que é o prosaico? Aquilo que é comum, aquilo que é cotidiano, aquilo que é banal. Então ele quer justamente o que? Descrever essa realidade, ele quer descrever o seu cotidiano e ele quer traçar o que? Ele quer traçar as linhas da verdade, da verossimilhança. Ele tinha aquela mesma sacada do Caravaggio. Não desejas a verdade. Aliás, não desejas a beleza, e sim a verdade. Então, não desejar a beleza e retratar a verdade era o tom. Então, ele pega essa sacada aí do Caravaggio. Vamos passar. Olha aí. E finalmente nós chegamos no ano de 1857 com essa obra, que é uma obra obrigatória para quem gosta de literatura, para professor de linguagem, né, para professor de interpretação textual, porque o Flaubert, ele não te conta só uma grande história. O Flaubert, o Gustave Flaubert, ele vai justamente o quê? Ele vai trazer um trabalho de carpintaria, uma narrativa de carpintaria. Primeiro, vamos para o processo estrutural, porque nós não podemos passar batido, porque é essa obra que é o alicerce das demais. Né? Qual é o barato de Madame Bovary? São todos. É uma obra 101% para não deixar dúvidas. Olha aí que capa belíssima da Martine Claret. Vejamos, por exemplo, Gustave Flaubert, ele produziu essa obra em 5 anos. Ele passou 5 longos anos para construir a obra Madame Bovary. E veja, né, o que ele traça. Ele traça uma observação. Ele, na verdade, constrói essa história a partir de 2 fatos que ele observa e que ele escuta e que depois ele vai pesquisar dentro da sociedade. Numa pequena cidade do interior, uma mulher se mata porque o marido entra na falência. A segunda história que ele ouviu contar, e essa está valendo mais, chega muito mais perto da confecção do seu livro, é a história de uma dona de casa que, entediada da vida de casada, ela trai o marido. E aí, então, ela comete o suicídio tomando veneno. Isso aí é o mote principal para que ele possa construir a sua monumental obra Madame Bovary. E que vai servir de inspiração para todos os outros escritores que vêm a seguir. Olha, gente, vocês podem empilhar todas as obras do realismo, que 90%, né, ou 95% vai trazer como tema o adultério. Vocês sabem que tem uma obra famosa na literatura portuguesa realista que se aproxima dela, né, que é a obra O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Pois bem, aqui ele retrata a história de Emma Bovary, que se casa com um médico decadente, né, com um médico que ele não tem gamas de alicerçar um futuro, que é o Charles Bovary. E quando Emma casa, pensando que fez um bom casamento, ela se vê com um médico medíocre, um médico que não quer justamente o quê? Subir os degraus do status quo. Emma é uma mulher ambiciosa, Emma sonha em frequentar os salões, Emma sonha em ser respeitada, mas o sobrenome Bovary de nada adianta para a jovem Emma, tá certo? E o que Emma faz? Emma se vê infeliz, se vê entediada, né, no casamento e parte para suas aventuras. Então ela tem uma aventura amorosa com o jovem Léon, um jovem que está fazendo ali o curso de Direito em Paris, e depois ela tem uma relação tumultuada, uma relação quente, bem hot mesmo, com o Rodolfo, que é um rapaz, é um homem, né, assim, que a gente pode dizer conquistador, um dandy, que ele vai seduzir a Emma Bovary. O final vai ser um final, né, catastrófico, uma tragédia. Ela coloca o marido na expiação pública, certo? E ela, deixada pelos amantes, ela resolve, né, tomar o suicídio como causa aí dos seus males. Você vê aí a punição da protagonista. Mas olha só, quando a obra ela saiu em folhetim, ela já causou uma polêmica. Por quê? Porque tinha o que? Pela primeira vez uma personagem adúltera. A Emma Bovary é a primeira personagem adúltera da história da literatura ocidental, da literatura
francesa e vai ser seguida por outros, né, escritores. Você vai ter mais tarde o Balzac com Mulher de 30, e você vai ter mais tarde escritores como o Victor Hugo, e mais tarde ainda lá na Rússia você tem Leon Tolstói com a obra Ana Karenina, tá certo? Todas essas obras vão retratar o adultério. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Qual era a polêmica? Gente, qual seria a polêmica se fosse o Charles o traidor? Porque você sabe que a nossa sociedade ela é sexista, a sociedade ela é machista. Então, como diz, né, o homem, a natureza dele trair. Então, para a sociedade não seria nada Charles trair. Para nós, leitores, era mais um homem que traía uma mulher. Porque era muito mais fácil a mulher, e é mais fácil a mulher, aceitar, né, a traição do que o homem aceitar, né, a traição vindo por parte da mulher, porque requer o que? Outras características, e principalmente as características sociais. Então, quando a obra saiu, a obra causou repercussão e custou ao Gustave Flaubert o que? Uma ação judicial. Ele foi preso. Então ele foi para os tribunais. E no momento em que ele vai justamente falar, ele profere uma frase que ficou o que? Antológica. Ele diz: não existe nenhuma mulher casada em Paris que traia o marido. Todas as mulheres são honestas. Eu sou a Emma Bovary. A Madame Bovary sou eu. Então ele está dizendo que não foi fruto da observação dele, ele está dizendo que não foi fruto das pesquisas dele, ele está dizendo, né, que ele, né, produziu através de um gênero mais ficcional e que as mulheres casadas são todas honestas, tá certo? E então esse livro ficou o quê? Ficou marcado. A outra pegada é que o Flaubert, ele vai trabalhar repetidamente as palavras, a narrativa. Isso torna, né, a leitura gostosa, porque você vê que existe um cara preparado com a leitura e com a sua palavra e com a sua narrativa. Por exemplo, olha que coisa interessante, a palavra roteiro, né, que é uma palavra que é muito utilizada, né, ali no cinema, quando os autores vão escrevem o roteiro, né? Isso aí vem justamente do Flaubert. Foi o Flaubert que inventou essa palavra, porque Flaubert ele construía a história através de cenas. Enquanto o Victor Hugo e os Miseráveis faziam por blocos, ele fazia por cenas. Scenarion, né, que ele chamava. A palavra scenarion é a palavra roteiro, tá certo? Então, olha, gente, se vocês puderem, assistam o filme, leiam o livro, porque é entretenimento e é crítica social na certa. Vamos passar. Então, vejamos as principais características, e olha aí em cima, né, a presença do Flaubert. Por que que eu coloquei a presença do Flaubert? Porque, gente, olha, a partir da obra, né, Madame Bovary, e é por isso que é importante isso aqui, esse primeiro contato, né, introdutório com vocês, e é ele que vai realmente definir essas linhas. Você tem aqui as características principais do realismo. Esse mosaico é para você entender como é que você vai identificar uma obra realista. A primeira característica é a objetividade. Então você tem ali um caráter objetivo dentro da obra, certo? Então é você justamente, né, entender que você vai escrever e você vai ser objetivo, você vai ser direto, né, naquilo que você quer mostrar. Sem sentimentalidades, sem, na verdade, emotividade. O próprio Flaubert disse, olha, precisa haver um distanciamento entre o autor e a obra. Você não pode, na verdade, se emocionar com seus personagens. Deixe os personagens agirem, serem independentes. Então, você tem que ser objetivo. Seu objetivo é escrever a história e não, né, você se emotivar com ela, tá? Então, vamos o quê? Vamos economizar nas emoções. A narrativa, ela tem que ser lenta. Por que que a narrativa tem que ser lenta? Veja, o escritor realista, ele é perscrutador. O que é perscrutar? É você investigar. É você observar. Então você está observando, você está ali investigando. Vejamos que o escritor realista, ele funciona como se fosse um fotógrafo, né? Está aqui o fotógrafo, né? E está aqui, né, a foto que ele tirou. E aí vamos transpor essa foto aqui para a narrativa. O que o escritor realista vai fazer? Ele vai ser impessoal. Ele vai ser imparcial. Ele não vai acrescentar
porque ele tem que ser objetivo, e ele não vai, na verdade, deixar de descrever o que está aqui. Tal qual está aqui, ele passa para o papel. Então, o meu olhar, né, perante a sociedade não é um olhar de emoção e de emotividade, tem que ser um olhar verossímil, certo? Um olhar nu e cru, doa a quem doer, tá certo? Então é esse, né, um dos principais pontos do realismo. Outro ponto do realismo muito interessante é o lado contemporâneo. Você viu que lá no romantismo, por exemplo, existia a fuga, né? Eu vou fugir para o passado. Lá vai o Alencar com seus romances históricos, com seus romances indianistas. O escritor realista, ele é contemporâneo, ele é atual do dia a dia, ele é atual do cotidiano. Veja, por exemplo, como eu apresentei para vocês, o romance Geminal, falando sobre as revoluções populares. Você tem aí o Flaubert falando como é que era a sociedade, né, e como é que ela funciona. Não é algo idealizado, não é algo como eu vou falar sobre a sociedade, mas eu vou idealizar e eu vou, né, emotivar essa cena. Não, ele traz uma cena verossímil, certo? Por isso que a narrativa ela é lenta, por isso que a narrativa ela é detalhista, é o chamado descritivismo, ou como eles chamam de quê? De detalhismo, juntamente com o que nós chamamos de linguagem equilibrada, tá certo? Vamos passar. E o aluno CPC ele tem que saber tudo, não é isso? Então vem com a gente, porque aqui no CPC você se garante. E o realismo em Portugal. Vamos aí ver uma rápida revisão sobre o que estava rolando em Portugal. Então o realismo e naturalismo português, ele vai ocorrer em que ano? 1865, com a famosa questão Coimbra. O que foi a questão Coimbra? A questão Coimbra foi justamente uma polêmica envolvendo os intelectuais da Universidade de Coimbra, do porte de Teófilo Braga e Antero de Quental, juntamente com a velha guarda romântica. Quem é que estava nessa treta aí, que eles jogavam as farpas pelos jornais? Não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, né? Seria nos jornais. Antônio Feliciano de Cartilho, grande poeta da velha guarda romântica. Essa disputa culminou justamente, né, na liderança da questão Coimbra e de uma nova literatura, uma literatura o quê? De cunho realista, de cunho descritivista e de crítica social. Vamos lembrar, por exemplo, que o realismo ele se iniciou com a poesia lá em Portugal, para depois descambar para a prosa. Outro grande momento aqui na literatura realista é o seu contexto histórico. Nós temos o quê? Nós temos as conferências democráticas do Cassino Lisbonense, datada de 1871. Vinha justamente ali com aquela pegada, com aquela influência da Comuna de Paris. O que foi as conferências não tão democráticas do Cassino Lisbonense, porque o governo vai mandar interditar. Essas conferências era para poder falar justamente sobre o que? A crise política e econômica que estava rolando em Portugal e para poder também versejar sobre, né, veja só, a nova literatura que estava ocorrendo na Europa. A questão Coimbra vai ter ali como um dos grandes palestrantes o maior nome do realismo português, o escritor José Maria Eça de Queiroz. E é o Eça de Queiroz que inicia a prosa realista em Portugal. É no ano de 1875, com que obra? O Crime do Padre Amaro. Vamos falar um pouco do Eça de Queiroz. Olha só, gente, o Eça de Queiroz ele nasceu em Póvoa de Varzim no ano de 1845 e veio a perecer no ano de 1900 em Paris. O Eça de Queiroz foi diplomata, jornalista e escritor. E quando a gente fala em Eça de Queiroz, nós vamos encontrar justamente um escritor com um olhar acirrado, com um olhar crítico ali na sociedade burguesa lisboeta. E vale ressaltar as três grandes obras dele. O Crime do Padre Amaro, datado de 1875, que traz como tema aí o anticlericalismo. Nós temos aí uma crítica acirrada também ao clero. E você tem ainda no ano de 1878 o Primo Basílio. Muita gente diz que existem grandes semelhanças com o Madame Bovary do Flaubert. O próprio Eça de Queiroz diria sim que existem semelhanças, a obra trata do adultério. E mais tarde você tem ali a sua grande obra chamada de Os Maias, publicada em 2 volumes a partir ali da década de 80. Então você já sabe, Eça de Queiroz tem 3 grandes obras. Você tem o quê? O Crime do Padre Amaro,
você tem o primo Basílio e você tem os Maias. Basílio? Prima? Eu casei. E se o meu primo ligar? Convida pra almoçar. Fiquei esperando você ligar. E os cartões do seu amante estão comigo. Quanto é que você quer? Até a senhora pagar o que deve. Ou bem eu sirvo a mesa, ou bem eu passo a roupa. Olha aí, eu até brinquei, porque é uma disputa aqui entre o romantismo e o realismo. Vale ressaltar o seguinte: por mais que o escritor realista ele produza as suas obras, o romantismo ele não vai morrer. E nós já sabemos, escola literária nenhuma morre, ela vai sobrevivendo. Entendeu? Então, uma característica interessante é que os romances românticos, eles ainda proliferavam e eles ainda eram muito lidos, certo? Era um terror, por exemplo, um pai de família abrir a porta e encontrar sua filha lendo Madame Bovary, né? Dizia até que era um romance erótico, e nem cena erótica tem, certo? Ai, minha filha está lendo um primo Basílio, menina, isto é pecado. Certo? Então não pode de forma nenhuma. Se preferia muito ler os romances românticos, mas a galera lia escondida os romances realistas, tá certo? Então olha, gente, esse mosaico aí, não se preocupe que mais tarde irei disponibilizar os slides para vocês, e estarei também ali atento à nossa, ao nosso plantão das 16 até as 16h40. Então você tem subjetividade romântica versus objetividade, imaginação versus realidade circundante, certo? Então essa realidade circundante, essa realidade que eu falei, prosaica, né? Vamos ver ali o cara indo, né, ao supermercado com a sua família. Tem gente que acha que felicidade é encher o carrinho de compras, né, e encher a geladeira e a sua despensa de mantimento. Essa felicidade geral, né? Com aquela passagem fantástica da Madame Bovary, em que o Charles achava que a Emma era feliz porque a Emma tinha tudo, e às vezes o tudo não é nada, né? Então ela se questionava: meu Deus, a felicidade não é só isso, eu quero mais, né? Eu quero muito mais. Então a personagem Emma foi realmente uma mulher desbravadora, uma mulher à frente do seu tempo. Vejamos, sentimentos e emotividade. Então você tem inteligência e uso da razão, certo? Olhar de uma forma mais racional. Aí você tem aqui o individual e o universal. O romântico é individual, o realista é universal. Vejamos, por exemplo, que tratar temas como o adultério, tratar temas como o anticlericalismo. Por exemplo, o escritor realista ele tem como base atacar, certo, as instituições burguesas. A família é uma instituição burguesa. A Igreja Católica é uma outra instituição burguesa. Então ataca-se através do romance do adultério e do anticlericalismo, desvendando aí os bastidores da Igreja Católica, como assim fez, por exemplo, o próprio Gustave Flaubert. Existe um casal, o Homoá, que é o Butica, onde ele faz sérias reclamações da mulher, que ela deixa de cuidar do lar para cuidar dos interesses da igreja. Você tem um romance anticlerical, que é o Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. E aqui você vai ter, por exemplo, o Mulato, do Aloysio Azevedo, obra que vai iniciar o realismo, aliás, o naturalismo em 1881. É um romance anticlerical. Então os temas aqui, galera, são temas o quê? São temas universais. Então a fantasia cede agora espaço para o quê? Para o fato. Então a Emma traiu, eu vou te mostrar por que a Emma traiu. Né? Eu vou observar esse fato e vou te dizer, né, como é que é uma tese. Eu vou te dizer que ela traiu porque ela é uma mulher entediada, ela traiu porque ela é uma mulher ociosa, ela traiu porque ela é uma mulher que ela passava o tempo todo lendo romances românticos, fantasiando a vida. Ela traiu por causa disso, tá bom? Então, mulher idealizada vezes mulher mostrada com seus defeitos e qualidades. Quem foi que disse que a Emma é uma personagem ruim porque ela vai trair o marido? Você não sabe o que a Emma estava sentindo. E aqui, pela primeira vez, entra um personagem o quê? Redondo. Entra um personagem complexo. Você não pode acusar a Emma, ela é adúltera, ela é uma safada.
né, quando na verdade você não sabe o que a personagem está sentindo. E olha que sacada, né, que coisa inteligente. O Flaubert, ele mostra pela primeira vez como é que funciona um personagem problemático, um personagem com conflito, um personagem angustiado, um personagem cheio de matizes, cheio de nuances. A gente vai acompanhando, né, o inconsciente aqui da personagem, né, Emma Bovary. E para os padrões da época, essa é uma narrativa inovadora. Não tinha esse processo psicológico, esse personagem redondo, esse personagem complexo. Então você já sabe, o escritor romântico, ele traça um personagem linear, certo? Um personagem padrão, um personagem maniqueísta, aquele personagem que você já sabe que o mal é mal, o bem é o bem, né? São os arquétipos. E você tem um personagem complexo, você tem um personagem redondo. Então, sai essa linguagem culta e entra uma linguagem mais direta, certo? Outra sacada também. Narrativa lenta e a narrativa de ação, não é? A narrativa ação, mas lembra, tem ação, mas tem um detalhamento, tem um descritivismo aí rolando. Tá bom, gente? Vamos passar. Já sabe, mais tarde, plantão às 16 horas. Olha, nós vamos traçar aqui duas questões para vocês. Então vejamos essa tela do grande pintor lituano Lazar Segal. Né? Lazar Segal é um pintor impressionista, fez muito sucesso no início do século XX aqui no Brasil, fez uma exposição, né, acho que praticamente com a Anita Malfatti, praticamente assim, quase na mesma época que a Anita Malfatti, certo? E é um pintor de caráter impressionista. O que esse pintor impressionista tem a ver com essa questão que nós vamos passar agora para vocês? Observe aí essa tela. Agora vamos passar para a questão. Vejamos. Magro e macilento, um tanto baixo, um tanto curvado, pouca barba, testa curta e olhos fundos. O uso contraste dos chinelos de trança fizera-lhe os pés monstruosos e chatos. Quando ele andava, lançava-os desarosamente para os lados, com o movimento dos palmípedes nadando. Aborrecia-o o charuto, o passeio, o teatro e as reuniões em que fosse necessário depender alguma coisa. Quando estava perto da gente, sentia-se logo um cheiro azedo de roupas sujas. Aqui você tem um fragmento, não é? Que é justamente da obra O Mulato, como eu falei para vocês agora há pouco. O Mulato é a obra que inicia o naturalismo brasileiro no ano de 1881. Vejam, por exemplo, aí a descrição, certo? O empenho de um escritor narrar de forma verossímil e de trazer até realmente, né, uma atmosfera do cheiro, do ar, não só, né, do comportamento, mas até mesmo sensitiva, né, para, né, a sua narrativa. E vejamos agora o que é, mais uma vez, certo? Vou voltar aqui para vocês, que relação tem um escritor naturalista com o escritor naturalista com o pintor expressionista. Veja o que a questão pede. A pintura de Lazar Segal e o fragmento de Aloísio de Azevedo, embora afastados no tempo, servem-se de motivos semelhantes e caracterizam respectivamente o A. Simbolismo e o naturalismo, B. Arcadismo e o colonialismo, letra C, expressionismo e o realismo, e letra D, romantismo e o parnasianismo. Então, meu povo, olha as características do realismo. Olha a proposta de um escritor realista, até mesmo de um pintor. Vamos lembrar, por exemplo, de O Ateliê do Artista e O Enterro de Ornans, do Gustave Courbet, e a obra Madame Bovary, né, a proposta da obra Madame Bovary para o realismo. Vejamos, a gente une essas características e o que a gente, na verdade, diz sobre essa questão. O aluno CPC, ele vai dizer que a questão C, de CPC. Mas por que a questão C? Vamos voltar novamente para a tela. Qual é aí a grande sacada do Lazar Segal?
trazer o quê? Verossemelhança para dentro da sua pintura. Veja os traços descritivistas, veja aí dentro da pintura, certo? O lado bem natural de se descrever. Olha os olhos, né? Os olhos cansados, né? Olha ali a condição que a gente já sabe que são pessoas humildes. Olha a condição do sofrimento, a condição da dor. Ele transpõe, na verdade, né, um acontecimento, ele transpõe, na verdade, uma ação. Então aqui você tem o quê? Uma tela impressionista com características reais, com características objetivas, detalhistas. Ele detalha justamente, né, essas expressões, né, esse olhar, né, e essas rugas, né, do semblante. Então você entende aí que são justamente, né, a letra C, impressionismo e realismo. Pelo que? Pela objetividade e pelo empenho em se detalhar e em trazer verossemelhança justamente à imagem. Olha, você tem, né, uma questão bem nova, né, de 2018, né, da Júlia Lopes de Almeida. Eu indico para vocês a obra A Falência. A Júlia Lopes de Almeida, ela é uma escritora moderna do início do século XX, mas a palavra moderna está muito em questão aqui, né? Você sabe que existem duas espécies de moderno. O próprio Colbert, ele foi chamado de um pintor moderno, porque existe justamente o que? O moderno histórico, lá do século XVII, e existe o moderno no plano estético. Tá certo? Então vamos lembrar sempre disso aí, tá? E a Júlia Lopes de Almeida, ela tem, né, um fragmento aqui, eu trouxe uma crônica de uma crônica da Júlia Lopes de Almeida, e vejamos o que ela diz aqui. É uma esquisitice muito comum entre senhoras intelectuais envergarem paletó, colete e colarinho de homem, ao apresentarem-se em público, procurando confundir-se no aspecto físico com os homens, como se lhe não bastasse a aproximação igualitárias do espírito. Olha aí. Vejamos. Esse desdém da mulher pela mulher faz pensar que, ou as doutoras julgam como os homens, que a mentalidade da mulher é inferior e que isso, sendo elas exceção da grande regra, pertence mais ao sexo forte do que do nosso, fragílimo, ou que isso revela apenas pretensão de despretensão. Seja o que for, nem a moral, nem a estética ganham nada com isso. Ao contrário, se uma mulher triunfa da má vontade dos homens e das leis, dos preconceitos do meio e da raça, todas as vezes que for chamada ao seu posto de trabalho, com tanta dor, tanta esperança e tanto susto adquirido, deve ufanar-se em apresentar-se como mulher. Seria isso um desafio? Olha que coisa interessante, uma mulher que viveu no início do século XX, né? E você sabe, por exemplo, que a mulher é minoria e que a mulher tem que matar um leão por dia para sobreviver dentro dessa sociedade extremamente sexista. E veja esse texto aí, primordial, de uma mulher que nasceu no ano de 1862. Vejamos. Não. Naturalíssimo pareceria toda a gente que uma mulher se apresentasse em público como todas as outras. Os colarinhos engomados, as camisas de peito chato, dão às mulheres uma linha pouco sinuosa e contrafeita, porque é disfarçada. Nas cidades, sobre o asfalto das ruas, ou o saibro das alamedas, não sabe a gente verdadeiramente para que razão apelar, quando vê, cingidas a corpos femininos, essas toaletes híbridas compostas de saias de mulher, coletes e paletós de homem. Nem tampouco é fácil de perceber o motivo porque, uma vez da fita macia, preferem. Considere as seguintes afirmações sobre o trecho. Vamos lá. Eu pergunto para vocês. 1. A crônica publicada em 1906 registra as exigências que uma sociedade patriarcal impõe às mulheres que circulam no âmbito público? Tá? E aí a gente diz o quê? Sim ou não?
Por que que, vamos voltar novamente, por que que a Emma Bovary é uma mulher, na verdade, em tédio? Porque está insatisfeita com o casamento. Muita gente que acha, na verdade, né, que vida boa é a vida dos outros, né? Então a Emma é uma mulher infeliz. A Emma quer mais da sociedade. A Emma, né, triunfa. Por que que a Emma triunfa? Porque ela vai atrás daquilo, né, que lhe é direito, que é a felicidade. Ela faz o que ela faz porque ela quer ser feliz. Eu não estou sendo o advogado da Emma, estou tentando entender a personagem e tentando entender que para a mulher viver dentro da sociedade é justamente difícil. Vejamos, por exemplo, a Aurélia Camargo na obra Senhora. Ela tem que ser uma mulher frágil. Ela é uma mulher forte, mas ela tem que ser para a sociedade uma mulher frágil. Ela tem que ser mulherzinha, entendeu? Então a 1 está o quê? Correta. A 2 diz, a crônica apresenta um chamado para que as mulheres de situação pública, espaço majoritariamente masculino, mantenham-se características convencionadas como femininas, em especial no vestuário. Sim, até a mulher, por exemplo, para se tornar jornalista, né, e para se fazer, ou ela tinha que fazer dar conselhos amorosos, ou tinha uma coluna de receitas de bolo. Então a mulher não poderia ser inteligente, a mulher não poderia ser mais independente do que o homem. Então a mulher, ela sempre tem que estar ali num lugar às escondidas. A 2 também confere. A 3, a autora, ao falar do vestuário feminino, está tratando também de meio, raça e gênero, temas estruturantes do debate literário no final do século XIX para o século XX. Então tá correto também, seria a letra E. Tá bom, gente? Olha, espero que essa aula tenha fluído. Isso aqui é só a parte introdutória, certo? Então é só a parte para que a gente possa começar a adentrar no campo do realismo. Quando você for ter o Machado de Assis, ou a gente for analisar alguma outra obra como Memórias Póstumas, Dom Casmurro, e até mesmo a parte do naturalismo, você tem que estar justamente atento a essas principais características. Você só pode entender uma determinada obra se você entende as suas principais características. E nós já sabemos, essas características, elas partem da onde? Ali, por exemplo, do Gustave Flaubert com Madame Bovary em 1857, com a pintura, não é, o ateliê do artista, ou o enterro de Ornans do pintor Gustave Courbet, e claro, né, os seus contextos históricos, como por exemplo a segunda fase da Revolução Industrial, o surgimento de uma nova classe social, que é a classe do proletariado, do operário, tá bom? Você tem ainda o que? A Comuna de Paris. Então espero que essa aula tenha fluído para vocês. Eu vou deixar uma dica aqui de música também. Escute, né, a música Ouro de Tolo do Raul Seixas, para a gente, na verdade, no plantão, né, a gente debater sobre essa música Ouro de Tolo do Raul Seixas. E espero vocês às 16 até às 16h40. Eu vou terminar a minha aula com essa frase aqui do Flaubert, o pai do realismo. Seja firme e bem ordenado em sua vida, para que possa ser feroz e original em seu trabalho. Beijos a todos. Boa aula. Momento bônus. E atenção para a revisão CPC. Pegou o bloco, pegou a caneta, pois vamos recapitular a aula de hoje. O que nós estudamos na aula de hoje? Você estudou o realismo. O que você tem que saber sobre o realismo? O realismo foi uma reação contra os arrufos, né, os sentimentalismos e as emotividades do homem romântico. Aonde foi esse realismo? Ocorreu na França, por volta do ano de 1857, com a publicação da obra Madame Bovary, do Gustave Flaubert, considerado o pai do realismo. Mas aluno CPC precisa entender, por exemplo, que o realismo chega primeiro aonde? Na pintura ou na literatura? Na pintura, um ano anterior, com Gustave Courbet. Vamos lembrar do ateliê do artista.
E você sabe também que o contexto histórico da escola realista é o quê? O contexto histórico é justamente a Revolução Industrial na sua segunda fase. Vamos lembrar, por exemplo, que vai ser o quê? Um apogeu da tecnologia, das grandes engenhocas, das grandes descobertas, e também você vai ter o quê? A ciência. Um dos grandes saltos da ciência vai ser justamente a psicanálise do Freud. Mais uma outra característica histórica seria o surgimento de uma nova classe social, que é a classe proletariada. E por falar no proletariado, você tem aqui a Comuna de Paris, que vai acontecer no ano de 1871. Quais as principais características da escola realista? Objetivismo, descritivismo, não é? O detalhismo, imparcialidade e crítica social. Na crítica social, você vai encontrar romances que tratam com temas bem polêmicos, como o adultério. Lembrar que a Emma Bovary é a primeira personagem, né, feminina que vai se tornar a primeira adúltera da nossa literatura ocidental. E você tem o que? O anticlericalismo. Lembrar também que o realismo, ele vai, mais tarde, 10 anos depois, na mesma França, vai também, né, fazer surgir o chamado naturalismo, isso em 1867. Simultaneamente à escola naturalista, você tem aqui a escola parnasiana. E um detalhe aqui para vocês, na nossa próxima aula, nós iremos estudar o naturalismo. Eu vou deixar aqui uma dica de leituras, de trechos, para que vocês possam estudar. De um lado você tem O Mulato, obra do Aloysio Azevedo. De um outro você tem o quê? O Cortiço, a obra-prima do nosso pai do naturalismo brasileiro. E você tem uma outra dica, o Ateneu. Essas três obras citadas são constantemente indicadas nos vestibulares. Até mais!